Contrato de produtividade. Será esse o real motivo pelo qual os jogadores sem condições de estarem dentro de campo estão sendo colocados? O Rômulo, o Michel, o Marquinhos Gabriel e até o atacante Morato hoje não jogam futebol que justifique esses jogadores dentro de campo. A meritocracia tem sido colocada de lado e jogadores que vêm correndo, desempenhando, se dedicando e apresentando um bom futebol estão sendo preteridos, deixados ou no banco de reserva ou tirados, mesmo jogando bem, como foi o caso do Gabriel Peck ontem, como foi o caso do Matias Galaz, que ia ser deixado no banco para que entrasse o Rômulo, como é o caso do Riquelme, mesmo o Zeca não jogando nada. Será por isso que, ou será isso que explique aí a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B, que oscila pra caramba e até hoje não chegou no G4 e briga em meio de tabela? Por isso que o Vanderlei Luxemburgo saiu, porque o Vanderlei Luxemburgo não é só um treinador, não é só um técnico, ele é um gestor de futebol, ele consegue compreender os problemas em todos os departamentos, ele não baixa a cabeça para o que determina o empresário, ele não baixa a cabeça para o que determina os gestores, ou o presidente, ou o vice-presidente, ele faz o trabalho, ele faz o que ele acha, o que ele compreende que é o melhor para o time, e é por isso que a gente vê profissionais em início de carreira, como o Alexandre Pássaro, à frente do Vasco da Gama, e o Marcelo Cabo, um técnico perdido, que nunca treinou um time do tamanho do Vasco da Gama, obedecendo talvez a ordem ou a lei do contrato de produtividade. O Peck já, pela entrega dele, eu talvez repute que o Peck possa ter sido um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, que a gente está tentando chegar a 10 mil seguidores, fazer uma raça para cima. Beleza? Dito isso, vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco da Gama, que jogou ontem com o Curitiba e deixou o torcedor profundamente irritado com uma falta de vontade, com uma falta de celeridade, com uma preguiça que esses jogadores encaram uma partida, e também, sobretudo, ali o Marcelo Cabo e as suas escolhas. Meritocracia, essa é a palavra que acho que é mais falada no futebol, uma das mais faladas no futebol. O jogador tem que estar em campo por mérito, o jogador tem que estar em campo porque ele vive uma boa fase, porque ele vive um melhor momento, e não por nome. Aliás, nesse time do Vasco, se for por nome, ninguém tem que estar em campo. Então, por que, ou o que explica as escolhas do técnico Marcelo Cabo? Como que você vai tirar o Matias Galaz, que é um moleque revelação, que vem voando dentro de campo, e tirar ele para colocar o Rômulo, um jogador que é um ex-jogador de futebol em atividade. Desde que chegou não mostrou para que veio. Nas partidas é um jogador apagadíssimo, não consegue criar, não é um jogador que resolve os problemas no sistema defensivo, é lento, omisso, não aparece pro jogo como faz o Matias Galaz. Qual é o critério? Não dá para entender o critério do técnico Marcelo Cabo. E aí a gente tem a sorte de entrar com o Matias Galaz. É lógico que eu não torço para que o Rômulo se machuque de forma alguma, mas pelo momento, acho que por meritocracia, quem deveria estar em campo é sim o Galaz. E aí você vê dentro de campo um jogador voando, correndo, se dedicando. É o cara que deu o passe pro Germancano fazer o gol, é o único que finalizou no primeiro tempo, é o cara que rouba a bola, ajuda na transição. Você vê o Gabriel Peck, o melhor jogador em campo, dito pelo próprio técnico Marcelo Cabo. E aí o jornalista na coletiva perguntou para ele por quê? Por que você tira de campo um jogador que vem no melhor momento, ou que está jogando melhor, para colocar um outro jogador e deixa dentro de campo, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que não estava jogando absolutamente nada? Nesse primeiro trecho da entrevista coletiva, ele explica por que tirou o Gabriel Peck. Vamos ver se o que ele justificou vai convencer você, porque para mim não me convenceu.
Querido, boa noite. O Peck já, pela entrega dele, eu talvez repute que o Peck possa ter sido um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo. Mas a função do Peck é uma função que desgasta muito. O Peck é um cara que ele é muito intenso dentro do jogo. E ali, por volta dos 30 minutos, a gente já precisava dar uma repaginada naquela linha de 3, né? Então eu fiz a primeira, tendo o Jabá no campo, um jogador que agride muito o terço final, ele é um jogador de muita força, muita velocidade, ia nos dar essa transição, e um jogador descansado e renovado, né? Então, a questão do Peck é porque ele estava muito bem no jogo, mas a intensidade dele já estava começando a cair, já estava diminuindo na recomposição e na saída para poder organizar o jogo. E como a gente não tinha feito nenhuma substituição e a gente tinha jogadores descansados, a gente precisava dar uma repaginada ali no meio campo e nas extremidades para que a gente pudesse ter esse volume para poder buscar a vitória. Então, assim, foi mais... A equipe estava muito encaixada, por isso que eu demorei um pouco a substituir, né? Porque os jogadores estavam muito encaixados, a equipe estava muito bem, mas vai chegando ao longo do jogo, o próprio MT chegou para mim e falou que estava cansado, que não aguentaria até o final pela sua função, e o Peck também. E ali a questão do Arthur no Marquinhos Gabriel foi uma questão que eu quis buscar a vitória, né? Um jogador que é um atacante, vive um momento muito bom, está fazendo muitos gols, e a gente já teve aí 2 boas oportunidades com ele, então foi essa questão das substituições, e eu acho que a equipe cresceu, repaginou, ganhou mais força com os 3. Meu amigo, quer colocar o Léo Jabá para poder explorar a velocidade? Coloca ele na esquerda e deixa o Peck na direita, como já fizeram. Deixa os 2 jogadores de velocidade, tira o morto do Marquinhos Gabriel do meio de campo e bota o MT para fazer a função de meia. Existem outras possibilidades, você não fez porque não quis. Aí, depois perguntaram para ele a respeito do Marquinhos Gabriel, por que deixar o Marquinhos Gabriel dentro de campo, esses meias que são os meias titular, tanto o MT como o Marquinhos Gabriel, que o MT fez uma partida legal no segundo tempo, no primeiro tempo não foi tão bom, como eu falei no vídeo de pós-jogo de ontem, e o Marcelo Cabo vai dizer isso aqui também. E o Marquinhos Gabriel, relacionado ao Marquinhos Gabriel, por que o Marquinhos Gabriel só saiu quase aos 40 do segundo tempo, ou depois dos 30, para quem acha que eu sou pessimista, ele fala que do Marquinhos Gabriel ele espera algo de diferente, que ele pode a qualquer momento tirar algo da cartola, que ele é um jogador referência. Aonde? Eu não estou entendendo aonde, de onde tirar esse jogador. Aonde o Marquinhos Gabriel foi referência? Aonde o Marquinhos Gabriel foi o diferencial? Foi reserva no Cruzeiro, foi reserva no Atlético Paranaense, não teve nem oportunidade, voltou para o Cruzeiro porque não conseguiu se firmar entre os titulares. Aonde ele está entendendo que o Marquinhos Gabriel é a solução para o meio de campo do Vasco? Boa noite. Exatamente, eu acho que foi o inverso. Eu achei que o MT não fez um bom primeiro tempo e um excelente segundo tempo. O Marquinhos fez um primeiro tempo muito bom e caiu um pouco no segundo tempo, né? E o Marquinhos mas o Marquinhos é uma referência, um expoente, né? Um jogador que você sabe que a qualquer momento vai tirar algo da cartola, algo diferente, e a gente tem entendido essa sequência dele. O MT, eu cobrei muito dele no intervalo, o MT não podia continuar fazendo um jogo burocrático. Ele tinha que ser mais agressivo, ele tinha que flutuar ali na entrelinhas, por isso que é a função que ele faz, e ser agressivo no rompimento dessas linhas, entendeu? E é o que ele fez no segundo tempo. Para mim, o MT fez o melhor segundo tempo dele desde que ele começou a ser titular na equipe. E ele vai evoluindo, é um jogador ainda em transição, um jogador que está crescendo, está encaixando o seu espaço no campo, mas eu falei para ele é um jogador de muita habilidade, muita força, e ali não podia, como ele fez no primeiro tempo, ser burocrático, tocar para trás. Ele tinha que romper aquela linha e agredir a última linha do Coritiba. Foi o que ele fez no segundo tempo, fez um grande segundo tempo. Uma pena que, né, pela função dele no campo, o desgaste dele é muito grande, né, e ele não conseguiu completar o jogo, mas nos entregou bastante, fez uma grande partida. Meritocracia, essa é a palavra que define aí talvez o motivo pelo qual o Vasco esteja passando por essa situação no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrar que se a gente não conseguir entrar no G4, a gente já está aí chegando a 1/3 do campeonato. A gente tem 2 times, o Curitiba e o Náutico, disparando na tabela. Se o Vasco perde para o Náutico, já fica difícil, porque o Náutico já coloca quase 10 pontos ou 10 pontos na frente do Vasco. O Curitiba está indo pelo mesmo caminho. Em um campeonato que a gente tem 4 vagas para voltar para a Série A, a gente pode chegar no meio de campeonato com 2 times já praticamente encaminhados
para a primeira divisão e sobrando assim 2 vagas para todos esses times que vêm brigando no meio de tabela, e o Vasco é um desses que vem oscilando e apresentando um futebol horroroso. Para os passadores de pano que acham que tá tudo lindo, que tá no caminho, que o resultado tá vindo, o futebol tá medonho, tá triste, tá doído a gente assistir esse Vasco jogar futebol. Se o Vasco não conseguir a classificação, quero ver a cara de tacho de vocês, como foi a mesma de quando caiu, como foi a mesma de todas as merdas que esses gestores canalhas fizeram no clube desde que entraram, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.